Oi, eu sou Elo Bacillari, bem-vindos aqui à minha cozinha. Hoje é dia, sabe de quê? De pudim. Aquela sobremesa que muita gente adora, que é prática, porque também você pode fazer com antecedência e é sucesso realmente na certa. Só que um bom pudim, assim como acontece com outras sobremesas, como sorvete, bolo, o que você quiser, eles começam com alguma coisa que dê sabor e aroma a esse creme de base. O que acontece? Quase todo mundo acaba pegando um vidrinho de essência no supermercado e usando nas receitas. Mas acontece que essas essências, na maior parte das vezes, elas são muito artificiais e as boas custam muito caro. Só que todo mundo sabe que a Elo adora fazer o máximo possível de coisas em casa. E hoje eu vou te ensinar a preparar as suas essências. E o divertido é que dá para fazer essência do que você quiser e usar por bastante tempo. Bom, para fazer sua essência, primeiro a gente vai separar vidrinhos. Quais vidrinhos? O que você tiver em casa e que tem uma tampa, porque a essência, para ela ficar gostosa, ela tem que descansar e bem fechadinha e num lugar mais escuro, mais fresco, abrigo da luz. Isso é fundamental. Pode ser um assim, um assim, um assim, ou mesmo uma garrafinha que feche bem. Para preparar a essência, você usa pouquíssimos ingredientes. Você vai escolher o que vai dar sabor e aroma à essência que você está preparando e um líquido que vai ser o aromatizado. Tem gente que usa álcool de cereais, que funciona super bem, só que ele nem sempre é fácil de encontrar e ele custa mais caro. Eu experimentei várias possibilidades e eu cheguei à solução da vodka, que custa pouco, é fácil de encontrar e ela, por ser neutra, ela vai absorver todo o aroma e o sabor do que eu escolher para minha essência. Para fazer uma essência de especiarias, aqui eu já coloquei cravo e canela, ou aqui anis estrelado. Se eu quiser usar nozes, amêndoa, avelã ou pistache, eu costumo colocar um pouco no forno para ela dar uma secada e depois eu vou usar. A minha essência vai durar muito mais tempo e vai ficar bem mais perfumada. Eu posso fazer também uma essência de cítricos. Para isso, eu coloco uma fatia de casca. É importante tirar aquela parte branca para não amargar. Põe aqui dentro. Pode ser limão siciliano, limão Tahiti, limão galego. O que importa é tentar evitar aqueles pedaços brancos da casca, porque se for bastante, ela vai deixar a essência um pouco amarga. Pode ser a laranja que você quiser, como Bahia, pera, pode ser mexerica. Uma mistura de cítricos ou só um. E depois vem a essência que todo mundo ama, que é a essência de baunilha. E qual é a vantagem? Uma fava todo mundo sabe que custa caro. E fazendo a essência, você vai fazer com que essa fava possa perfumar muitas e muitas sobremesas. Então, além de prático, é bem econômico. O que eu faço? Eu pego uma fava, uma faquinha afiada, ó, e faço assim. Vou raspar aquelas sementinhas de dentro, que eu também vou usar, claro, porque elas são muito saborosas. Vou pegar o meu vidrinho, coloco as sementinhas aqui dentro, divido essa fava, pode colocar ao meio, como você quiser. Os pedacinhos não tem problema algum. Se eu tiver duas favas, ótimo. Melhor ainda, porque a minha essência vai ficar mais saborosa e vai durar muito mais tempo, ó. Ops! Isso aqui vale ouro, a gente pega cada pedacinho, tá? Aí, ó, aqui dentro. Mão cheirando baunilha não tem nada melhor. Bom, aí, o que eu vou fazer? Um funil, que pode ser, gente, qualquer um, que é essencial para minha essência. Vou pegar a minha vodka e vou preencher. E eu posso fazer o mesmo com todos os meus vidrinhos. Quanto de essência que vai por vidrinho? Gente,
é meio difícil estimar. Às vezes vai por volta de 150 ml. Só que é claro que isso vai depender do tamanho do vidrinho que eu estiver usando. Em seguida, eu fecho os meus vidrinhos. Se, por exemplo, você não tiver uma tampa daquele vidrinho, você pode fazer o que eu fiz aqui. Eu pego uma rolha, corto um pedacinho e fecho. Muito simples. Aí, eu vou dar uma chacoalhada. A de baunilha, na hora que a gente chacoalha, já dá pra ver que umas sementinhas já começam a se espalhar pela vodka. Ó. Eu coloco esses meus vidrinhos num armário fechado, mais escuro, e vou deixar lá por pelo menos um mês antes de usar. Mas vai durar um mês? Não, pode durar muito mais. Eu tenho essência de baunilha que tem ano. Essa aqui, por exemplo, ela já tem alguns meses. Ela já tá bem mais escura, quase da cor daquelas que a gente compra pronta nos mercados. Aí, antes de usar, eu dou uma nova chacoalhada, porque aí o que tá depositado aqui sobe e eu vou usar. E tem mais uma coisa, como a baunilha ainda custa bem caro e ela vai ter sabor por muito tempo, o que acontece? Quando ela começa a diminuir, eu abro o vidrinho completo com um pouco mais de vodka, chacoalho de novo e ela vai render por muito mais tempo. Para fazer um pudim gostoso, eu não preciso de muita coisa. Basta ter em casa ovo, leite, açúcar e para aromatizar, você pode usar essência de baunilha, canela, café e qualquer outra especiaria. Hoje a gente está preparando aquele pudim de leite bem de antigamente, que aparece em várias culturas, né? Na França é o crème caramel, na Espanha é flan, em Portugal ele pode ser um pudim de leite, pudim veludo, pudim de vários outros nomes. Esse pudim de antigamente, ele leva simplesmente leite, ovo, açúcar e o sabor que eu quiser, e no caso de hoje é baunilha. Para começar, eu vou quebrar os meus ovos. E vou passar esses ovos pela peneira, tá? Eu passo os ovos pela peneira para descartar aquela película que fica em volta da gema e que normalmente dá aquele sabor de ovo mais forte aos meus cremes. Então não custa nada fazer essa etapa. No começo, vocês estão vendo que ele passa mais fácil. Agora, no final, é importante você não apertar com muita força, porque senão essa película que a gente está tentando deixar para trás vai passar pela peneira também. Passei tudo, sobrou aqui só a película que eu tirei para evitar que o meu pudim ficasse com aquele gosto muito forte de ovo. Uma colher da minha essência incrível de baunilha. O açúcar. E o leite. Agora eu vou misturar o creme. Se eu mexer bem devagar, só mesmo para incorporar os ingredientes, eu vou conseguir
aquele pudim super lisinho, cremoso e sem furinho. Agora, quem ama furinho, e tem bastante gente que gosta, pode mexer com mais força ou até mesmo bater no liquidificador. Com isso, a gente incorpora bastante ar na mistura e no forno esse monte de bolinha vai estufar e vai encher o pudim dos furinhos. Meu creme tá pronto e agora eu vou pro fogão preparar o caramelo e a infusão de café que vai ser pro meu pudim de café. O meu pudim de café começa com uma infusão de café. O preparo é bem fácil. O que eu vou fazer? Eu vou colocar leite numa panela. E vou deixar esse leite ferver. Leite quase fervendo, eu vou acrescentar os grãos de café torrados e um café pronto. Para um pudim com um gosto mais suave de café, eu uso um café coado. Agora, se eu quiser muito sabor de café, eu uso um expresso bem intenso. Aquele cheirinho de café com leite tá assim incrível, maravilhoso. E começou a ferver, ó, bolha pra valer. Nessa hora, eu simplesmente vou desligar o fogo. Eu vou transferir isso para um outro recipiente, pode ser uma jarra, o que eu quiser. Espero amornar, cubro, levo para a geladeira ou deixo descansar por pelo menos 1 hora para ele ficar bem saboroso, com bastante gosto de café. E depois eu vou usar para preparar o meu pudim. Quem anda pela minha casa e vê aquelas paredes cheias de pratos, eu acho que na hora percebe que eu amo louça, amo prato, eu acho o máximo. E o prato é o objeto que você usa para levar a comida que você fez à mesa. Então eu acho que o prato, ele realmente merece um respeito e é um utensílio assim extremamente importante. Eu gosto de prato de tudo quanto é jeito, né? Pode ser um prato super moderno de cerâmica, um prato de lata, um prato de ágata, um prato de vidro. E eu adoro esses pratos mais antigos. E o que eu acho interessante de um prato antigo é que ele traz um tanto de história com ele. E parece que isso faz com que a comida que a gente está servindo fique ainda mais gostosa. Eu tenho aqui pratos assim de origens bem variadas, né? Esse, por exemplo, é um prato que eu amo. Eu acho ele muito, muito lindo. É um prato inglês bem antigo. Acho o azul dele assim maravilhoso. Eu recebi esse prato de uma senhora que era francesa, muito amiga de uma tia-avó. E ela gostava de mim e quando ela faleceu, ela me deixou alguns pratos, uns talheres, e esse aqui estava no meio dessa minha herança. Esse aqui, por exemplo, é daqueles pratos meus de troca pelo mundo, né? E eu achei ele super bonito e também tem uma coisa bem interessante. Se a gente pensar que isso aqui estava na casa de uma pessoa no meio do mundo, na zona rural, eu fico pensando assim, o caminho que esse prato fez para chegar lá. Provavelmente essa pessoa devia trabalhar com alguém de mais posses, que tinha um prato desse e que um dia eu fico pensando, ela levou para casa dela um pedaço de bolo e nunca mais devolveu. E o prato ficou lá e acabou vindo parar na minha mão. A
o meu esquema de trocas, assim, era uma coisa muito divertida, né? Eu tava sempre com o Ricardo, meu irmão mais novo, e a gente adorava passear a cavalo ali pelo interior, em São Luís do Paraitinga, pela zona rural. Era tudo estrada de terra, que na época era bem longe da cidade, ninguém tinha carro, nada disso. E a gente saía a cavalo, parava na casa de um, tomava um café, comia um doce, e assim a gente passava o dia andando. E aí eu vi essas coisas que eu já sempre fui fascinada por isso, por prato, por tigela, talher e tudo mais. E aí eu parava na casa de um, via um prato desse e perguntava, ah, você usa o prato? Não, não uso. Ah, você não quer trocar esse prato por, sei lá, copo, colher, garfo, caneca, e qualquer coisa assim? E muitas, é claro que às vezes a pessoa não queria, mas às vezes a pessoa queria, porque aquele prato ela não estava fazendo nada e aí eu trocava, eu perguntava, ah, o que você acha que é justo? Ah, 4 colheres. Ah, tá bom. Aí eu vinha para São Paulo, comprava os talheres e levava. Mas normalmente eu já tinha ali numa sacola no cavalo ali, umas coisinhas, umas canequinhas, não sei o quê, porque se desse certo já... Fora do Brasil e mesmo aqui no Brasil, o que eu sempre fui, assim, é super fã e frequentadora dessas feirinhas de antiguidade, mas na verdade assim, não é nem feirinha de antiguidade mesmo. Eu sempre gostei dessas feirinhas mais descontraídas, que não são coisas chiquérrimas, né? Mas você acha, é um pratinho, é um não sei o quê, coisas mais simples de dia a dia e que você acha assim, preciosidades. É só saber procurar e ver um preço mais legal e tudo isso. Tem muita gente que tem medo só de pensar em caramelo, mas isso não é nada complicado. Eu posso preparar o caramelo de 2 formas. A panelinha é o método mais seguro. Açúcar na panela, nada mais. Isso aqui já vai dar um caramelo perfeito. Mas se por um acaso você ficar um pouco preocupado, achar, não, meu primeiro caramelo só com açúcar dá um pouco de medo, basta acrescentar um pouquinho de água e vai ser um pouco mais fácil de controlar o ponto. O caramelo, ao contrário de outras caldas, não tem problema se você der uma mexidinha, tá? O açúcar realmente ele vai derreter e vai chegar a um ponto muito, muito quente. Caramelo é realmente uma coisa que merece muita atenção, porque o açúcar chega a temperaturas altíssimas e se você não tomar cuidado, você pode se queimar. Mas dá tranquilamente para preparar um caramelo em casa. Aqui eu estou usando a panelinha. Quando isso ficar pronto, eu posso simplesmente despejar esse caramelo na minha forma para o pudim. Mas se você tiver mais prática, você pode preparar inclusive o caramelo na própria forma do pudim. E caramelo é uma coisa que precisa de muita atenção. Então, ó, não dá para se distrair. Pôs no fogo, é realmente ficar por aqui de olho, porque para passar do ponto, ó, é muito fácil. Também é importante a gente entender que tem gente que acha que caramelo é uma cor, ou um aroma, ou um sabor. E na verdade, caramelo é tudo isso. Um bom caramelo, ele tem gosto de caramelo. Se ele ficar claro demais, ele vai ser muito doce e não vai estar tão saboroso. Se ele ficar escuro demais, ele vai começar a amargar e também não vai ser bom. O ideal é ele ficar realmente com uma cor bem dourada e perfumada. No começo, junta os pedacinhos, mas já já isso vai começar a derreter. Olhando aqui na borda, ó, já dá para ver que ele começa a ficar mais líquido e o perfume do caramelo começa a subir. Não dá mesmo para descuidar um minutinho, porque ele começa a amolecer e escurecer nas laterais. Se a gente não tiver de olho, ele começa a queimar do lado e no meio ele vai ficar muito claro. Meu caramelo, ó, já começou a derreter. Aqui a gente já está começando a ver que ele vai pegando outra cor. Eu amo caramelo, eu acho que esse perfume é assim, é tudo de bom. O principal sinal é você ver que está subindo uma fumacinha esbranquiçada. Vou tirar do fogo, olha a cor, ó.
Meu caramelo tá pronto, uma cor linda de morrer, muito perfumado. E agora, ó, só despejar na forma. Como a gente está preparando pudim de vários tamanhos, essa quantidade de caramelo aqui vai dar para forrar mais de uma forma. O caramelo realmente é quente, então a gente tem que trabalhar com bastante cuidado. Tem gente que coloca o caramelo na forma e dá uma girada para cobrir toda a parede com ele. Mas isso, sinceramente, não é necessário. Basta despejar o caramelo no fundo, por cima você vai colocar o creme do pudim e para o forno. No forno, naturalmente, esse caramelo vai subir e vai envolver todo o seu pudim. O creme vai para a forma que eu acabei de caramelizar. E depois disso vai ser só assar. Como tem forma de tudo quanto é tamanho, eu posso usar uma parte do creme numa forma média e o restante em forminhas menores, até mesmo numa xícara ou numa caneca. Eu vou assar esse pudim no forno em banho-maria. Para assar o meu pudim em banho-maria, eu pego uma assadeira, coloco umas 2 folhas de papel toalha no fundo para que a água fervente não fique tremendo e quebre o meu pudim. Coloco com cuidado, porque é quente, um tanto de água fervente no fundo. É importante começar o pudim já com a água bem quente para que ele asse bem mais rápido. Tá vendo? Com a água quente o caramelo dá até uma estaladinha. Agora o meu pudim vai para o forno por mais ou menos 1 hora, até que ele fique bem dourado por cima. Se eu encostar, ele vai estar firmezinho e na borda ele vai estar um pouquinho mais dourado. A minha infusão, que já descansou, vai para o pudim de café com leite. Eu passo pela peneira, só para deixar os grãozinhos para trás. E aí é só finalizar o pudim exatamente como eu fiz do outro. Vou juntar os ovos já passados pela peneira e o meu açúcar e misturar. Eu vou te mostrar 2 outras formas de preparar o pudim e agora na boca do fogão. Uma delas é usar uma panela com água para o banho-maria. Eu simplesmente coloco a minha forma aqui dentro. Se eu tiver uma tampa, eu uso uma tampa, se não, é só fechar com um papel alumínio e isso vai para o fogo. A outra maneira é usando uma panela de pressão. Para isso, eu também coloco água no fundo da panela, coloco por cima a minha forma, no caso já com papel alumínio bem amarradinho, ops, não tem problema. Eu vou tampar essa panela e vou levar para o fogo. Conto 10 minutos depois dela começar a chiar, desligo o fogo, deixo descansar um pouquinho, abro minha panela, retiro o pudim daqui e vou deixar esfriar exatamente como eu faço com os outros. Firmezinho, dourado na superfície, nas bordas, como eu queria. Uau!
Eu peguei uma fatia de baunilha, mas o pudim também pode ser de canela, de laranja, de cardamomo e de café. E tem também uma versão na caneca, para aqueles momentos em que você não tem uma forma por perto, mas está morrendo de vontade de comer um pudim. Uns gostam de comer pudim com garfo, outros com a colher. Eu sou do time da colher, porque eu adoro a calda de caramelo. Ficou tão cremoso do jeito que eu queria. Vou até botar mais um pouquinho do caramelo. Foi muito bom ter você comigo aqui hoje. Te espero de novo aqui na Cozinha Delô.